Você vai ficar sem fôlego quando souber a fortuna destes jogadores e celebridades. Ronaldinho Gaúcho, 550 milhões de reais. O R10 é um as que nunca será esquecido. Ele acumulou uma fortuna durante sua carreira. Entre patrocínios, salários, investimentos imobiliários ao redor do mundo e investimentos financeiros. Ronaldinho é o que você pode chamar de um jogador extravagante. Além de colecionar carros caros, o craque também é dono de diversos imóveis espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Uma de suas casas, localizada na zona sul da capital gaúcha, tem 2 piscinas, 2 campos de futebol e uma casa noturna e está avaliada em 30 milhões de reais. Robinho, 90 milhões de reais. Robson de Souza, mais conhecido como Robinho, é um ex-jogador brasileiro que já atuou como atacante. Começou a carreira no Santos. Em 2002, junto com o técnico Leão no comando do time junto com os jovens como Diego, Léo, Elano, Renato, Alex, André Luiz, se sagrou campeão brasileiro em 2002 com apenas 19 anos. Ele também jogou no time galáctico do Real Madrid e no tradicional Milan italiano. Robinho está respondendo a uma acusação de estupro na Itália e já foi condenado. Ao longo dos anos, Robinho acumulou uma grande fortuna e hoje não tem nada mais, nada menos que 90 milhões de reais em sua conta bancária. Kaká, 344 milhões de reais. Dono de uma fortuna estimada em 344 milhões de reais, o craque é um caso raro entre os famosos. A reputação de discrição é um dos principais motivos que atraem empresas interessadas em se conectar com sua imagem. Ele ainda tem contratos de longo prazo com marcas poderosas como Adidas e Hyundai. Atualmente mora em Orlando, na Flórida, em uma casa de 2 andares e 6 quartos que custou cerca de 11 milhões de reais e possui uma BMW X5 no valor de 400 mil reais. Bebeto, 6,6 milhões de reais. Um dos melhores atacantes brasileiros dos anos 80 e 90, Bebeto hoje mora no Rio de Janeiro e é deputado estadual. Bebeto fundou o Instituto Bola para Frente com Jorginho em 2000 para apoiar o resgate de meninos e meninas vulneráveis entre 6 e 16 anos. Após o fim da carreira, Bebeto publicou um livro, Você Também Pode Ser Feliz. Nele, o jogador conta um pouco sobre sua infância e história no futebol. Bebeto tem uma herança estimada em 6,6 milhões de reais, com direito a 6 carros, entre eles um Audi, 5 apartamentos, uma lancha, joias e tapetes persas. Daniel Alves, 300 milhões de reais. Daniel Alves é o jogador que mais títulos conquistou na história do futebol. Ele conseguiu conquistar uma herança que chega a incríveis 300 milhões de reais. Investiu parte de seu capital em 2 imobiliárias, uma no Brasil e outra na Espanha. Ele também é sócio da Flashforward, que é responsável pela gestão de 55 atletas. Ele mora em São Paulo em uma casa no valor de 10 milhões de reais. Em 2020, vendeu seu Mini Cooper com um Trima no valor de 180 mil reais. Thiago Silva, 260 milhões de reais. Thiago Silva é um dos zagueiros mais caros do futebol mundial. Atualmente jogando pelo Chelsea da Inglaterra, Thiago jogou no Milan e no Paris Saint-Germain. Ele foi o capitão do time em todos eles, inclusive do Brasil. Entre contratos com marcas como Nike e Nissan e salários astronômicos, Thiago tem um patrimônio no valor de 260 milhões, que incluem uma cobertura triplex no Rio de Janeiro, uma mansão na Inglaterra, um iate, carros de luxo e um jato particular. Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno, 1 bilhão de reais. Além dos altos salários que os clubes em que jogou, o ex-jogador da seleção brasileira construiu uma grande fortuna através de campanhas publicitárias para marcas como a Nike. Ele continua ganhando como empresário, investe em esportes e fundos imobiliários. Ele tem um patrimônio líquido superior a 1 bilhão de reais. Vários ativos incluindo apartamentos no Rio de Janeiro, São Paulo, Paris, uma mansão em Madrid e uma ilha em Angra dos Reis. Ele tem carros de luxo e um jato particular no valor de 10 milhões de reais e também é dono do Cruzeiro. Pelé, 500 milhões de reais. O que dizer sobre Pelé?
Ele é considerado o maior jogador de todos os tempos. Começou sua carreira no Santos aos 15 anos e pouco depois jogou pela seleção brasileira, conquistando sua primeira Copa do Mundo aos 17 anos. Pelé se tornou uma lenda do futebol e conseguiu acumular uma fortuna durante sua carreira. Ele acabou de vender sua casa em Nova York por 10 milhões de reais. Ele tem uma fazenda no interior de São Paulo e agora mora no Guarujá em uma super cobertura. Neymar, 400 milhões de reais. O menino Neymar. Nosso craque da camisa 10 da seleção brasileira. No entanto, Neymar não mostra apenas talento em campo, mas graças a todas essas exibições, ele alcançou um patrimônio líquido de 400 milhões de reais. Um jato de 3 milhões que o leva para sua super mansão em Guaratiba, no Rio de Janeiro, com quadra de tênis, heliporto e pista de dança, onde encontra amigos e celebridades. Ele coleciona carros de luxo e joias caras, Spy Town. Gabriel Barbosa, Gabigol, 35 milhões de reais. Gabigol é o artilheiro do Brasil há 2 anos e fatura cerca de 1,6 milhão de reais no Flamengo. Sua fortuna é estimada em cerca de 35 milhões de reais. Ele mora em um apartamento de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, além de uma mansão de luxo em Santos, onde mora sua família. Sua fortuna ainda tem um Porsche 911 Carrera no valor de 1 milhão de reais e joias muito caras.